Bom, pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre lead. Basicamente, nós vamos discutir como que a gente trouxe para dentro do BRRP o conceito de lead e o conceito de oportunidade e como que os BIs interpretam esses dados que estão dentro do sistema. Aqui vale um ponto para a gente ressaltar, dentro do BRRP, o conceito de lead é qualquer iniciativa ou qualquer prospect que eu posso trazer para dentro da minha boca do funil para que eu possa trabalhá-lo e, consequentemente, tentar aquecer e transformá-lo em uma oportunidade de venda. E o próximo passo dessa oportunidade é gerar e efetivar uma ordem de venda em si, ou caso ela não venha a performar, ela não venha a se concretizar, entender o porquê isso não aconteceu. Então, quando a gente fala em BRP, basicamente nós estamos falando em lead, é a entrada desse funil. Eu vou trabalhar essa lead dentro desse funil, dentro das minhas ações, sejam elas atividades. O próximo passo, ou quando essa lead tem um aquecimento, ela tem interesse, transforma-se numa oportunidade, e o próximo passo disso ela vai transformar dentro de uma ordem de venda. Então, dentro do BRIP, isso está dividido basicamente tendo a tela de lead. Se a gente acessar a tela de lead, a gente vai ver a tela de lead onde eu tenho todos esses dados que estão entrando, que estão acontecendo em si. E, consequentemente, eu tenho o próximo passo, a conversão dessa lead, que gera dentro da conversão, ela cria um parceiro de negócio em si e vai em uma oportunidade de venda. Então, se eu pegar uma oportunidade de venda, na minha tela de oportunidade de venda em si, eu tenho todas as minhas oportunidades e todo o trabalho que eu vou fazendo dentro dela. Então, a grosso modo, eu posso extrair relatórios daqui, óbvio que eu posso exportar as telas, como a gente já viu, através do próprio toda a base para poder trabalhar ela no BRP. Também posso criar iniciativas de relatórios usando a própria tela como fonte de dados e dentro do wizard que o BRP disponibiliza, selecionar quais campos eu quero, quais campos eu não quero, isso tudo, beleza, a gente já conhece, a gente já sabe usar. Além disso, eu também tenho, como a gente já discutiu anteriormente, dentro da tela do BRP, todos os indicadores de atividades, então são mais de 100, cento e poucos indicadores que a gente tem hoje, isso vai crescendo ao longo do tempo. Aqui eu tenho também toda a parte do CRM, lembrando que aqui a gente está vendo lead e oportunidade. Quando a gente fala em CRM em si, a gente tem mais ferramentas que a gente pode misturar aqui, então estamos falando do próprio CRM do BR usando parte de solicitação, estamos falando da parte de visita comercial, força de vendas e assim por diante. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, aqui nós vamos ver lead, oportunidade, como que um BI ou como um Dash pode fazer uma interpretação mais plana e mais sucinta dentro desses dados. Então, óbvio que eu tenho todas as informações na minha tela, todas as ações que foram feitas, ou todas as ações que não foram feitas em si, mas eu gostaria, por exemplo, de ter uma visualização mais simplificada do processo. Então, voltando só para a gente, antes de avançar, o processo que foi desenhado dentro do RP, lead, a captação, eu tenho o trabalho dentro dessa lead, o próximo passo ela se transforma numa oportunidade, o próximo passo ela transforma numa ordem de venda em si. A grosso modo, eu como gestor, eu gostaria sempre de entender quantas leads estão entrando, qual é o pipeline do meu comercial, o que está acontecendo dentro dessas leads, quantas estão se transformando em oportunidades, dessas oportunidades, quantas estão realmente se transformando em ordens de venda e qual a correlação que eu tenho da minha projeção, da minha primeira mensuração que eu tenho de uma oportunidade de negócio e quanto esse negócio efetivamente aconteceu dentro da oportunidade. Então, basicamente, a grosso modo, nós estamos falando aí de 4 grandes drivers para poder ser analisado, e aí a gente veio e transformou isso dentro do próprio BI. Então, quando a gente olha do BRRP, a gente analisa o BI de lead, então, o primeiro passo que a gente tem aqui, lembrando que nos componentes de BIs do BRRP, se eu quero consolidar mais de uma empresa, basta vir aqui, selecionar quais são as empresas que eu quero consolidar. Então, se eu quisesse consolidar as duas empresas, por exemplo, eu poderia selecionar mais a outra empresa aqui, consolido ela e vida que segue. Então, quero consolidar também a Mundo do Aço, também a base teste, posso vir consolidar. Nesse caso, eu não vou querer consolidar, eu vou querer seguir de forma plana nas observações só para a gente analisar. Bom, a grosso modo, quando a gente tira esse primeiro relatório, se a gente olha o primeiro relatório, esse primeiro análise de Dash, a gente consegue interpretar que o total de leads que entraram, que foram cadastradas na tela de lead, ou seja, todas as leads, somam-se 14, das quais eu tenho ativas ainda no BRP 3. Então, o que significa? De tudo aquilo que entrou, 3 continuam ativas. O que são leads ativas? São leads que são novas ou leads que eu estou trabalhando ou que estão retomadas. As leads que já estão expiradas, elas
saíram, ou as leads que são leads que eu não tenho mais, ou que não têm mais interesse em mim, então não tem por que continuarem como leads ativas. Dessas 3 leads ativas que eu tenho, uma é nova e 2 estão em desenvolvimento. O que significa nova? Ela está classificada como nova, ou seja, alguém acabou de colocar dentro do meu trabalho, ou dentro do meu pipeline para mim poder trabalhar, e que as que estão em desenvolvimento, estamos falando de leads, por exemplo, que estão sendo trabalhadas ou retomadas. Leads expiradas eu tenho 2, ou seja, 2 leads que foram já, que não tem mais interesse nenhum, e eu tenho 9 leads que foram convertidas em oportunidade. Então esse é um pipeline, o primeiro grande, isso aqui estamos falando de KPIs, de indicadores, isso me indica uma parte bem importante do que está acontecendo com, com a minha base, com a minha curvatura da carteira de leads. Próximo dash aqui, eu tenho o funil, onde eu consigo entender qual é o pipeline que eu estou vendo da conversão geral minha. Então, significa que das 14 leads que cadastraram, 9 leads, ou seja, 64% foram transformados em oportunidade e 2 efetivamente ainda estão convertidas dentro do processo. Bom, o que é um ponto importante aqui? Dentro desse pipeline todo, eu tenho um próximo análise que é dentro do meu funil, ou seja, dentro da minha base de leads. Quando eu quero olhar esse número que está aqui em cima de uma forma mais estratificada, eu consigo analisar. Ou seja, eu tenho 9 leads convertidas, eu tenho 2 vencidas, eu tenho uma lead minha, que repare que os números são coincidentes, né? Eu tenho uma que eu estou trabalhando, eu tenho uma lead nova e eu tenho uma que está retomada, que são as leads que a gente analisou em cima. Bom, logo também eu tenho uma análise de quanto que cada lead, dessas leads todas por segmento. Para mim é bastante importante entender o segmento de onde está vindo essas leads. Então imagina que, num exemplo muito simples, eu sou do segmento de construção civil, estou prospectando novas empresas ou construtoras, por exemplo, e 70% das minhas leads que entraram ou das minhas leads, das campanhas comerciais que foram feitas, correspondem a empresas, por exemplo, de outro setor, ou sei lá, de um setor que não tem nada a ver com o meu. Então eu consigo também olhar de uma forma bem simples qual o resultado, ou como que essa boca de funil minha tá sendo trazida para dentro do meu negócio. Minhas campanhas de marketing está gerando uma boca de funil interessante ou não. E aqui eu tenho uma taxa, que já estamos falando de indicadores de tendência, então eu estou falando que a minha taxa de conversão de lead em oportunidade é de 64%, ou seja, 64% das leads que entram no meu funil elas são convertidas em oportunidades de vendas. Não significa que elas são efetivamente vendidas. Elas foram convertidas para dentro da minha oportunidade de vendas em si. Bom, outro ponto importante, eu tenho meus motivos de lead vencido, ou seja, por que, que eu não perdi, ou seja, das 2 leads que eu perdi, qual foram os motivos que deixaram de ser leads ativas? Então, uma, ela não tinha o perfil, e a segunda lead, ela não teve retorno. O próximo passo, eu consigo analisar também qual foi a minha conversão por lead e por segmento. E aqui eu deixei de propósito, veja, dentro do meu pipeline todo, eu tenho 44% que está sem classificação. Isso é um grande problema quando a gente fala em análise de dados. Porque imagine, dentro do universo, dentro do conjunto que eu estou olhando, metade praticamente desse conjunto não está classificado. Então, como que eu posso analisar uma tendência ou analisar, por exemplo, se o meu pipeline comercial, se o meu boca de funil está sendo rico ou não? Beleza, tá, eu estou convertendo, mas qual segmento? Qual segmento que eu estou mais atendendo? Vamos imaginar que eu estou buscando um setor de construtora, ou estou buscando um setor, sei lá, de prédio de luxo, e metade, ou mais da metade desses dados não estão classificados, e os que estão classificados correspondem, por exemplo, sei lá, estamos falando aí de pelo menos 33% a segmentos que não estão diretamente ligados ao meu setor. Então, aqui volto na apresentação que a gente falou da aula 1, dados têm que representar uma realidade. Se dados não contam uma história, é muito difícil você poder responder uma pergunta. Volto a um ponto fundamental. Dashes, IAs, ou até mesmo indicadores de atividade e tendência, eles visam responder perguntas. Se eu não tenho uma resposta clara ou uma pergunta clara, é melhor que eles não respondam. E aí, consequentemente, eu tenho um panorama aqui das minhas leads por representante. Então, aqui alguns representantes, por exemplo, e o quanto desse lead entrou no prospect, quanto foi convertida e quanto foi expirada. E aí, se a gente analisar bem aqui, eu tenho 1 para 1, então o que entrou ele converteu. Aqui eu tenho um caso onde 3 entraram, 2 ele foi convertidas e 1 ele perdeu. E aqui eu tenho um caso de um cara que entrou uma lead e esse cara simplesmente perdeu a lead. E aqui embaixo já um relatório muito
preocupado na gestão visual, ele me lista das leads que eu tenho. Então, das leads que eu tenho no resumo meu entre nova e desenvolvimento, ela está em vermelho aqui, para chamar a atenção justamente porque nessas leads há mais de 300 dias nessa, 328 nessa e 43 dias, não existe nenhuma interação de nenhum agente do sistema com um agente externo. Ou se houve, não foi registrado no BR. Novamente, isso pode alertar para um problema da captação desses dados pelo RP ou até mesmo para um alerta que algo não está sendo feito no trabalho do pipeline comercial. Bom, próximo passo, a gente vai discutir agora o dash de oportunidade de vendas, que é a continuação desse, óbvio. Aqui a gente está enxergando de uma forma bem simples o que está acontecendo em taxa de conversão de lead em oportunidade. A gente não pode falar ainda que a gente está falando em conversão de vendas, estamos falando que as leads que entraram, 64% foram convertidas para oportunidade, e dentro desse pipeline comercial meu aqui, eu ainda tenho leads que são trabalhando 7%, novos 7% e retomada 7%. Ou seja, eu tenho 21% ainda que eu possa tentar transformar.